Olá, continuando o nosso projeto de vários vídeos a respeito da medicina psicossomática, é preciso compreender a função da ciência, de várias áreas da ciência, no que hoje a gente chama da era quântica ou da física quântica. Isso atinge, de um modo geral, todas as partes do conhecimento. E chega ao ponto de, recentemente, o desenvolvimento da inteligência emocional, tentar fundamentar de uma forma que a pessoa possa compreender a extensão do significado do ser, da sua dimensão, da sua realidade. E então, eu gostaria de citar inicialmente algumas obras. Numa obra escrito por uma cientista alemã, Brigitte Dort, que ela escreve sobre espiritualidade e transcendência. O que eu entendi ao longo de muitos anos de estudo e prática psicoterápica na psicologia analítica, que ela cuida dos estados alterados de consciência com relação aos sonhos, à imaginação ativa, que é um exercício que consiste em conversar consigo mesmo num cenário onde o ego não julga, não interage no sentido do sistema de crença que ele tem. Então a busca da ciência, de várias ciências por esses entendimentos, constitui numa espiritualidade e numa transcendência independente de qualquer tipo de instituição religiosa ou filosófica que queira organizar uma doutrina e um projeto sequencial onde alguns professam aquele tipo de conhecimento. Então, todo ser, toda pessoa, esteja no estágio que ela esteja do seu desenvolvimento, ela tem todo o potencial de desenvolvimento. Então, a Judith fala uma coisa interessante. Ela diz o seguinte: as imagens de mundo e ser humano da psicologia transpessoal, essa que vai além da personalidade, só são compreendidas sob o plano de fundo da nova imagem de mundo, desenvolvida nas últimas décadas com base no conhecimento da física. Fundamentais para a nova imagem de mundo são, sobretudo, o conhecimento da física moderna, entre outros, a teoria da relatividade, a teoria quântica, a teoria da auto-organização, autopoese, que é o que nos interessa muito a nós na questão da medicina psicossomática, para poder entender a inteligência do corpo como algo próprio dele, de se manter funcionando e vivo. A teoria dos campos morfogenéticos, essa aqui particularmente, que está ligada à questão do fenômeno da constelação familiar, onde os consteladores, quando têm essa capacidade, é estabelecido naquele tempo uma forma do genes passado que construiu aquela personalidade. É uma ferramenta muito eficiente, mas depende de quem vai empregá-la e de quem vai usar depois com as informações. A teoria do holograma, né, é muito interessante porque ela aparece, por exemplo, naquela série Star Wars, onde o mestre Obi-Wan Kenobi guarda a memória no R2, o computador, e ela é projetada muito tempo depois, dentro dos acontecimentos dos quais elas têm eficiência. É só para ter uma ideia que essa divisão da física moderna é uma forma de entender o que nós estamos vivendo hoje. E nós vivemos hoje uma época muito difícil, porque existe um poder generalizado centrado no ego
e que esse poder ele não dá mais conta de organizar a gestão da vida como um todo, em sociedade, a partir, por exemplo, da família. Então, os conceitos do sistema de crença do ego, eles não dão mais conta dessa questão. Existem então vários outros livros a respeito dessa parte da física moderna, escrito por físicos. Por exemplo, a Matriz Divina, de Greg Braden, esse autor pode ser encontrado no YouTube. Esses livros, às vezes, eles são oferecidos por um preço bom, às vezes custam mais. Ele tem ainda desse livro, ainda o Código de Deus e o Efeito Isaías, que fala sobre uma questão que há uns 20 anos vem sendo muito explorada, que é a lei de atração, que é a capacidade que a oração tem. Então, a oração ou a meditação, de ir para dentro e descobrir essa parte mais importante da nossa identidade transpessoal, ela nos coloca num sistema de vibração de acordo com a unicidade do ser, que mantém o nosso corpo e que mantém todo o universo. Na vez passada eu explorei 2 livros muito interessantes, que é A Doença como Caminho, falei sobre ele, que é um livro. Esses livros todos não são livros com a pegada acadêmica, mas são livros que qualquer pessoa pode entender. E ele transmite uma ideia que eu queria repetir porque ela é fundamental. É apenas umas 2 frases. Ele diz, no prefácio, o Rudgendel é um médico alemão que escreve sobre o assunto da medicina psicossomática, que está ligado, de certa forma, às ideias transcendentes da psicologia analítica, a psicologia que cuida do inconsciente, a psicologia criada por Carl Gustav Jung, cuja teoria principal é a teoria da individuação, ou seja, o processo de individuação requer uma ligação entre os opostos, que é os mistérios que nos traz. Então, basicamente, a gente vive entre 2 opostos o tempo todo, ou seja, o consciente e o inconsciente, o masculino e o feminino. Esteja nós num corpo, nosso ser num corpo masculino ou num corpo feminino. Então ele diz, este é um livro que aborrece as pessoas, pois destrói o álibi para os seus problemas não resolvidos, a doença. Propomos mostrar que o doente não é uma vítima inocente de alguma imperfeição da natureza, mas é de fato o autor da sua doença. Dentro desse processo aqui também está a questão relacionada aos mistérios dos milagres de Cristo, uma vez que ele sabia que a ordem natural do cosmos, do universo, da criação, obedecia a princípios rígidos de harmonia, proteção e desenvolvimento de tudo que existe. E o que ele fazia era dominar essas energias e recompor essa ordem inicial, né? Esse material esse material todo que ele fazia, dos milagres, está contido exatamente num documentário que eu falei a respeito dessa questão da lei de atração. E o que falta para nós é o desenvolvimento de uma consciência e a prática dessa consciência. Então, onde tem vida, tem consciência. Depende da qualidade da consciência, define a qualidade de vida. Uma coisa, então, está intrinsecamente ligada à outra. Depois eu falei sobre esse outro livro do mesmo autor, Rudger Dalk, né, esse médico alemão, A Doença como Linguagem da Alma. Esses livros não são difíceis de encontrar, mas, como tudo, a leitura tem que ser uma leitura de estudo. Quer dizer, quem pega um material desse
para poder aproveitar as ideias, precisa agir da seguinte maneira. O que é que ele está falando? Porque a pessoa pode ler e estar com a ideia em outro lugar. O que é que eu tenho a ver com isso que ele está falando? E, finalmente, o que eu faço com isso? E, principalmente nesse livro, ele tem outros livros, eu estou falando só desses dois, A Doença como Linguagem da Alma. Ele vai falar nesse livro a respeito do ritual da doença, onde eu expliquei que a pessoa ela vira um diagnóstico, e vira um procedimento, e vira um prognóstico, dentro do processo do ritual da doença. No ritual da saúde, a pessoa não perde a sua individualidade, não perde a sua realidade. Então, quer dizer, o médico, nesse sentido, ele não é treinado apenas para cuidar, ele é um médico da alma, que é muito interessante num best-seller também escrito sobre a história de São Lucas, médico de homens e de almas, que a autora, ela recompõe desde os 9 anos de idade até os 47, escrevendo essa história de São Lucas, que é considerado um médico escravo, mas na realidade não era bem isso. O pai dele foi escravo liberto de um tribuno romano, que era Diodoro Quirino, uma pessoa muito interessante nesse sentido. Bom, então, colocadas essas questões, eu queria falar hoje de um autor, colocar uns 3 livros dele muito importantes, que é o Deepak Chopra, né? Deepak Chopra tem vários livros, ele é um médico indiano, então ligado a uma base de medicina mais antiga que existe, que é a medicina Ayurveda. Esse aqui não é preciso comprar, nem é preciso ler, porque ele já está traduzido nesses trabalhos de hoje, dessas ideias, que são os dos Vedas, tem alguma coisa em torno de 7.500 anos. Tem um livro especial do Deepak Chopra, que é esse aqui, Corpo Sem Idade, Mente Sem Fronteira. E tem o subtítulo A Alternativa Quântica para o Envelhecimento. Mas é lógico que esse livro não interessa apenas com relação ao envelhecimento. Mas ele fala nesse processo todo, eu vou destacar algumas partes importantes. O Deepak Chopra é um indiano médico, radicado há muitos anos nos Estados Unidos, há mais de 30 anos, e ele é uma referência em se tratando de medicina psicossomática nessa era quântica que vivemos. Por incrível que pareça, esse livro, eu vi 150 livros desse usados em bom estado na estante virtual por R$10. Quando eu comprei esse livro, ele custou R$21. Tem por R$10 e é mais barato do que, o preço é menor do que o frete. Então, mas quem resolver comprar esse livro, lê página por página sem pressa e vai marcando aquilo para que a pessoa possa repassar mais tarde. Então ele começa mostrando nesse livro algumas ideias. Inicialmente ele mostra, no início do livro, a questão o que a medicina alopática pensa, né? Que é um mundo objetivo, independente do observador, quer dizer, aí já contraria aquela lei básica da física, que o observador é ativo no processo de observar. Ao observar, ele muda o fenômeno, né? Então, eu não vou ler todas as questões aqui, porque tem muita coisa, mas ele começa dizendo, há um mundo objetivo independente do observador. Isso é o que pensa a medicina alopática, aquela que cuida apenas de debelar os sintomas através dos medicamentos, através da parte química.
E nossos corpos são um aspecto desse mundo. Quer dizer, então, existe um processo que eles pensam que a mente é uma coisa e o corpo é outra. Isso não é o que passa na medicina psicossomática. É lógico que a medicina psicossomática não podia ser executada a nível de consultório ou de procedimentos médicos, como é que a gente conhece, porque não poderia, de forma nenhuma, ela oferecer conhecimento material objetivo fora das suas ideias. Quer dizer, não era possível você tirar uma radiografia da emoção, da raiva, do medo, da alegria. Não era possível fazer nenhum exame de laboratório, isso por enquanto, para poder mostrar a existência dessa da parte emocional. No entanto, é isso que desenvolve a nossa qualidade de vida. Então, isso é realmente muito importante. Depois ele continua falando logo em seguida, isso aqui está na página 14, são 10 princípios, né? E aí, então, há uma ideia no final que o sofrimento é parte da realidade, é necessário. Somos vítimas inevitáveis da doença, do envelhecimento e da morte. Bom, isso é a parte lógica que fala, porque a maioria desses autores que eu estudo, todos eles morrem muito velhos, com mais de 90 anos, da noite para o dia, porque houve o desenvolvimento de uma consciência muito grande. Inclusive o próprio Jung. Ele faleceu com 86 anos, né, completamente lúcido. Ele continua colocando, em contrapartida dessa ideia racional, dos conceitos das coisas que vivemos, ele continua colocando logo em seguida essas ideias. E ele coloca novamente 10 pontos, onde contradiz esses 10 pontos da medicina alopática, ou da formação de uma consciência lógica. Então, no primeiro caso, as 10 novas suposições são as seguintes. O mundo físico, inclusive nossos corpos, é uma resposta do observador. Aqui já está a lei da força do observador no processo de observar. Criamos os nossos corpos assim como criamos a experiência do nosso mundo. Então, o que eu penso de mim é o que eu vou produzir. Nós somos produtos daquilo que nós pensamos que somos. Só que aí acontece uma questão importante na questão da terapia transpessoal, da psicologia analítica, que a pessoa, quando ela evita e controla aquilo que ela não quer ver dentro dela, aquilo passa a ter um poder sobre ela. Quando ela entra em contato com essas partes reprimidas, ela consegue liberar aquilo como energia à disposição da personalidade. Então ela cresce com relação a isso. Esse material reprimido, ele aparece sob a forma de seres assim transformados fisicamente. Então aí o Dr. Hollis vai escrever tanto os Pantanais da Alma como outra parte que é assombrações, dirimindo os fantasmas que controlam a nossa vida. Então aquilo que eu não quero saber me domina, aquilo que eu quero controlar para não expor me domina. Essa é a questão principal que traz aqui nessa parte. Como diz, criamos os nossos corpos assim como criamos a experiência do nosso mundo. Em essência, nossos corpos são compostos de energias e informação, não de matéria sólida. Essa energia e informação são manifestações dos infinitos campos de energias e informação que alcançam todo o universo. Isso vai do átomo até as grandes, até a galáxia como um todo. Essa unicidade da vida, ela é então aquilo que hoje essa parte das ciências
tanto a medicina psicossomática, como a física quântica, como a psicologia transpessoal, ela apresenta. Em seguida a essa questão, ele vai colocar, eu notei aqui as páginas principais, só até uma certa página do livro, que é exatamente para poder a gente explorar a ideia e incentivar as pessoas a buscar isso, porque, como eu estava dizendo que a medicina psicossomática ela não pode constituir num trabalho de exercício médico, porque não tem como, por exemplo, controlar esse conhecimento assim a nível de estabelecer os procedimentos médicos, né? Então, a medicina alopática ela só cuida do sintoma. Um se especializa nos olhos, o outro no estômago, o outro nas pernas. Então, a pessoa vira um pedaço, não é? Então, depois ele vai falar da bioquímica do corpo, que é um produto da consciência. Então, a consciência que a gente está desenvolvendo, e o objetivo do que eu estou falando é exatamente para esse desenvolvimento da consciência, né? Então, a percepção de um fenômeno aprendido que acontece, de um movimento, de um dia a dia, a gente acaba descobrindo que a gente vive uma vida de luta que não leva a nada. E ela constitui uma série de instituições que exerce poder sobre nós também, que não resolve absolutamente nada, né? Então, a intenção é parceira ativa da atenção. Quer dizer, se eu estou no presente aqui agora, eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que ter uma intenção. Essa intenção é que me coloca dentro de uma qualidade de consciência ou não, né? Então, a intenção é parceira ativa da intenção, e o modo através do qual convertemos nossos processos automáticos em consciente. Esse problema do processo automático, na realidade, a gente vive uma questão que eu já tive a oportunidade de conversar disso por outras vezes, que é o sistema de crença que o ego precisa para poder se manter nas suas atividades de vida e a própria vida. O problema é que esse sistema de crença ele também é possessivo. De forma que, então, essa ambivalência, esse paradoxo do ego, ele vai dizer, bom, o que eu sei é poder, mas também é seco e frio, quer dizer, não permite que eu conheça mais nada além daquilo. Essa é basicamente a questão da ideia do Sócrates quando ele diz que nada sei. Quer dizer, que ele pode então aprender, né? Essa questão da consciência, ela se transforma numa questão então fundamental, como tudo. Pouco mais à frente, ele vai colocar uma questão. A despeito de parecermos indivíduos distintos, nós todos somos ligados a padrões de inteligência que governam o cosmos. São as leis universais. A principal dela é o movimento. A lei do movimento cria as diferenças. Essa lei do movimento está ligada a uma lei que muita gente fala dela, que é a semeadura e a colheita. Quer dizer, você não pode semear uma coisa e colher outra. E você vai semear de acordo com a consciência que você tem. Então, novamente. Aí ele vai dizer, assim como é o microcosmo, é o macrocosmo. Assim como é o homem, assim como é o corpo da pessoa, a consciência da pessoa, é a consciência do universo. Então, nós somos o verso do uno. O universo é todo o cosmos e nós somos um representante de um universo inteiro
dentro da nossa constituição ilimitada da consciência. Assim como é o átomo, é o universo. Assim como é o corpo humano, é o corpo cósmico. E assim como é a mente humana, é a mente cósmica. Agora, isso é um trabalho de cada um. Isso é um trabalho individual. Não é possível eu terceirizar uma coisa da minha própria história, achando que algum guru ou algum outro tipo de pessoa ou alguma instituição possa mudar a minha realidade, porque eu é que vou viver aquele consumo de energia, aquela produção que eu faço de acordo com a consciência que eu tenho. Em seguida, nós temos a questão do tempo, né? Que ele não é uma coisa absoluta, isso já vem estudando há muito tempo, a realidade que vem subjacente a todas as coisas é eterna, essa realidade de cada coisa é eterna. E o que chamamos de tempo é, na verdade, uma eternidade quantificada. Bom, eu vou continuar no outro vídeo, certo? Para poder, né, nós dividirmos essa questão.